Olá, minhas amigas, irmãs, amadas, que amo tanto. Então vamos lá. 4 anos que estamos comemorando hoje de Déboras. 4 anos, né? Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né, irmãs? Não é fácil, né? E graças a Deus, né, que a irmã Sueli teve essa sensibilidade de ver essa necessidade desse trabalho, né, ter chegado até nós. Já 4 anos atrás, esse trabalho foi implantado, né, ter sido implantado lá na nossa igreja, né, que o Senhor continue abençoando a irmã Sueli, amém? Então, minhas irmãs, não poderia deixar de falar sobre Débora, né? A história é longa, não temos tempo para a gente se aprofundar tanto, não temos tempo para falar o quanto a gente aprende com a Débora, né? Mas eu quero me ater só em uma questão mesmo, que me chamou a atenção e quero compartilhar. Não estou pregando, é só um compartilhar mesmo da palavra, mais no sentido da gente bater um papo, trocar experiências, entender juntas aquilo que Deus tem para nós, amém? Então, lá em Juízes, no capítulo 4 e no versículo 4, fala sobre Débora, e eu quero ficar só mesmo nesse versículo que diz assim, Juízes, capítulo 4, versículo 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Vou ficar aqui. E mais uma vez eu peço às irmãs que se não conhecem essa história para que se aprofunde, né, porque é maravilhoso. E lendo e pedindo a Deus assim algo para ser compartilhado com vocês e para que Ele falasse no meu coração, para que eu também fosse abençoada. Deus ele destacou uma questão muito interessante, irmãs. Primeiro, né, a gente precisa entender que muito antes dela ser juíza, dela ir à frente da missão dela, né, de cuidar daquele povo, ela era mãe, ela era dona de casa, tá? Isso me chamou muito a atenção. Porque antes de você ser uma boa profissional, antes de você fazer qualquer coisa fora do seu lar, na igreja, se você é líder de alguma coisa, se você tem cargos na igreja, muito antes disso tudo, o mais importante, acredito eu quero destacar dessa forma, não que as outras coisas não tenham a sua importância, mas antes de tudo, irmãs, nós somos mães. Vocês são mães. Vocês são dona de casa. Isso é um papel e é uma função importantíssima que nós temos, né? Então eu queria deixar bem frisado que antes de Débora ela se tornar juíza, antes dela sair, né, com as instruções de Deus para ajudar aquele povo que estava perdido, né? Eu fiz um resumo aqui, vou ler aqui mais ou menos para vocês. Antes disso tudo, ela era dona de casa, tá? E às vezes, não sei vocês, às vezes eu fico muito cansada, sabe? Desse papel. Vou confessar para as irmãs, eu ando muito cansada. Questiono a Deus, falo, poxa, Deus, eu tô tão cansada, todo dia a mesma coisa, lava roupa, faz comida, arruma a casa, bota as coisas no lugar e vê o que vai fazer para comer, que eu já não tenho mais ideias do que fazer para comer, todo dia a mesma coisa. Às vezes bate um cansaço, mas talvez, vou falar por mim, talvez eu não esteja entendendo a importância do meu papel aqui dentro da minha casa, a importância que eu tenho de fazer as coisas, de cuidar da minha família, porque enquanto eu lavo louça, faço comida, vejo o cardápio do dia, isso é um cuidado que nós estamos tendo com a nossa família, nós estamos cuidando, porque Deus nos deu, então a gente precisa cuidar. E Débora, ela era assim, ela cuidava da sua casa, ela cuidava, né, do seu esposo, do seu lar, né? A Bíblia não relata filhos sanguíneos, né? Se teve filhos ou quais são os nomes, não relata. A Bíblia só relata que ela foi mãe em Israel, né? A Bíblia destaca muito que ela cuidou de uma nação, que ela cuidou de um povo, né? E eu achei isso muito interessante. Então, antes de tudo, antes de você ser qualquer coisa,
como profissional, antes de você exercer qualquer função fora do seu lar, a sua principal função é você ser mãe, é você ser dona de casa, é você ser esposa, amém? Então eu resumi um pouquinho assim, olha, muito antes de exercer sua liderança e demonstrar sua capacidade de tomar decisões para salvar a nação das dificuldades, Débora era dona de casa, esposa e mãe em Israel. Sua compaixão foi despertada pelas atrocidades sofridas por seu povo. Então, irmãs, ela foi despertada por ver aquele povo sem direcionamento, sem ajuda. As pessoas, aquele povo estava perdido. Se você ler a fundo aqui, você vai entender o que eu estou falando. Aqui, como eu falei, a gente não tem muito tempo. Então, ela foi despertada por ver a necessidade daquele povo, né? Então, ela era mãe, ela era dona de casa, ela era esposa, mas ela falou assim, poxa, eu posso ajudar, eu posso contribuir alguma coisa para alguma coisa na vida dessas pessoas. E ela foi instruída, ela foi usada por Deus, né? Ela foi despertada para cuidar desse povo, né? E Débora, algo também muito interessante que eu achei, Débora, ela estabeleceu um lugar onde as pessoas podiam procurá-la para se aconselharem. Eu achei isso muito interessante. E quando eu li isso daqui, quando eu escrevi isso daqui, sabe o que me veio na cabeça? Me veio na cabeça, irmãs, que a gente precisa estar disponíveis. Débora, ela estava disponível. Ela atendia as pessoas debaixo de uma palmeira. Ela ficava ali em público. Ela sentava ali e aqueles que queriam um conselho, que queriam uma orientação, iam até ela. E isso me chamou a atenção. Porque não basta a gente colocar o nome dos nossos filhos ou de qualquer outra pessoa que a gente queira que seja alcançado, mas a gente precisa estar acessível, a gente precisa estar disponível. Você está disponível para o seu filho? A hora que ele quiser, a hora que ele quer conversar, a hora que ele quer bater um papo? Nossos filhos, muitas vezes, irmãs, eles não pedem socorro com palavras. Dificilmente eles vão falar assim, mãe, me ajuda, mãe, socorro, mãe, mas eles vão expressar isso nas atitudes. E nós precisamos estar atentos a isso, a esses sinais. Então a gente precisa estar ligado com isso, mas também a gente precisa estar disponíveis para eles. Eles precisam sentir que nós estamos disponíveis para eles. Esse povo, essa atitude de Débora de pegar e sentar debaixo daquela palmeira, o povo entendia que tinha uma pessoa a quem eles podiam contar. Aí eu fiquei me perguntando, será que meu filho pode contar comigo? Será que as minhas filhas podem contar comigo? Porque o fato de morarmos na mesma casa, talvez eu não dê esse sinal. Talvez o fato da gente morar junto, talvez eu não estou sendo interpretada, né? Talvez eles não estejam me olhando, elas não estejam me olhando assim, poxa, minha mãe está disponível, vou lá. Porque às vezes a gente, né, tem mãe que é fechada, tem mãe que de repente realmente não se disponibiliza, né? Então eu quero assim trazer isso para nós, sabe? Não basta, é necessário. Esse trabalho de Déboras é necessário a gente colocar, né, os nossos pedidos, a gente olha pelos nossos filhos, mas a gente também, em questão de atitude, em questão de prática, a gente precisa estar disponíveis para eles. A gente precisa estar disponíveis e acessível para eles. Eles precisam olhar para nós e entender que a gente está aqui do lado deles por que der e vier. Esse tempo todo que Bia ficou distante do Senhor, eu acredito que todas as vezes que eu tive oportunidade, irmãs, eu falava para ela voltar, conversava com ela, falava, Bia, tá na hora, filha, cuidado com o tempo, não demora. Uma hora Deus vai, né, te mostrar de fato que já chegou o tempo e você precisa estar atenta a entender isso. E sempre que eu podia, eu conversava com ela. Então, assim, eu quero acreditar, irmãs, que eu sempre me coloquei disponível para os meus filhos. O Mateus, que mora longe de mim, mas estou sempre conversando, sempre falando para ele.
né? Então, assim, só que eu preciso cada dia mais estar disponível para os meus filhos. A cada dia mais eu preciso me disponibilizar para ouvi-los, para atendê-los, né? E Débora, a atitude de Débora em se colocar debaixo daquela palmeira era assim, gente, tô aqui com vocês no que vocês precisarem. Mas eu tô fazendo bem um resumo bem básico, tá, do nosso dia a dia, tá bom? A história de Débora envolve muitas coisas, né? E é necessário que vocês leiam legal, a fundo. Mas eu tô fazendo um resumo bem básico para nossa vida, tá bom? Até pela experiência que eu vivi ontem, maravilhosa. Então, assim, eu quero deixar registrado nessa noite o exemplo de Débora. Tem muitas coisas que a Débora nos ensina, mas eu quero deixar registrado a disponibilidade dela. A disponibilidade dela para aquele povo, de aconselhar, de ouvir. Então, a minha oração é que a gente possa estar cada dia mais disponíveis para os nossos filhos e para aquelas pessoas que Deus confiou a nós, né? Aqueles filhos espirituais. Eu tenho filhos espirituais que eu também estou orando e que eu creio que em breve vai voltar para Jesus, né? E, mães, uma coisa também muito interessante, Débora, ela se tornou uma mulher renomada. O que é uma mulher renomada, irmã? Uma mulher renomada a Débora se tornou uma mulher famosa. Não que ela buscasse isso, tá? Em nenhum momento Débora buscou ser famosa, buscou fazer alguma coisa para se promover. Não. Até porque, como lemos, ela estava na casa dela, ela era esposa, ela era mãe, e talvez ela poderia ficar só nisso, né? Porque a gente sabe que qualquer coisa que a gente venha a fazer fora isso, é um desafio, gera um cansaço físico, emocional, né? Muitas coisas estão envolvidas. Mas ela se disponibilizou para ajudar, né? Então, e isso tudo fez com que ela ficasse conhecida. Uma mulher renomada, ela se torna reconhecida publicamente. Ela tinha uma boa reputação, né? Então, isso fazia com que as pessoas iam até ela tinha uma postura, né? Ela era conhecida ali dessa forma, uma mulher acolhedora, uma mulher que se disponibilizou para aquele povo tão sofrido e perdido que estava naquele momento, né? Sem uma direção. E Débora se deixou ser usada por Deus. Minhas irmãs, que possamos nos deixar ser usada por Deus, que você possa ser usada por Deus dentro da sua casa, antes de você ser usada para qualquer outra coisa, que você possa ser usada na sua casa, porque eu acredito que antes da Débora sair para aquela palmeira, para ela ficar disponível para aquelas pessoas, se ela teve essa atitude tão linda, você pode ter certeza, eu quero acreditar assim, que ela se disponibilizava dentro da casa dela. Ela era uma boa esposa, ela era uma boa dona de casa. Então, assim, ela se disponibilizou. Então, que nós possamos aprender com Débora isso. Que o nosso principal papel é a gente fazer com louvor, exercer com louvor essa responsabilidade tão linda, tão grande, que é de cuidar da nossa casa. Então é o que eu quero deixar para as irmãs nessa noite. Apenas uma frase assim: esteja disponível, esteja acessível a essas pessoas que você se prontifica em orar, a essas pessoas que você se prontifica a colocar o seu joelho no chão. Não basta orar, tem que estar disponível. Porque Débora podia ficar dentro da casa dela, cuidando das coisas dela e orando por aquele povo. Não podia? A gente pode pensar dessa forma. Mas não, ela teve uma compaixão tão grande que ela não se conformou em tão somente ficar dentro da casa dela orando por aquele povo, né? Mas ela quis fazer alguma coisa, ela botou a mão no arado, ela foi, ela saiu, ela ia para debaixo daquela palmeira, ela atendia, ela se disponibilizou. Ela foi ajudar, ela foi acolher, ela foi orientar, ela foi aconselhar aquelas pessoas. Então a gente aprende isso com Débora. Amém, minhas irmãs? Que possamos a cada dia nos disponibilizar para as pessoas que precisam e necessitam. Amém? Então, Débora, parabéns.
por esse dia, por esse aniversário. Infelizmente não vamos poder comemorar do jeito que a gente queria na igreja, com outras coisas, mas é dessa forma, né? O importante é a gente reconhecer, a gente agradecer que se chegamos até aqui foi porque o Senhor nos ajudou, amém? E que venha mais 4, mais 5, mais 10 anos de Déboras e que a gente continue de joelho para que os nossos filhos continuem de pé. Amém, Déboras? Um beijo no coração de vocês. Esteja disponível, estejam disponíveis, estejam acessíveis, amém? Que as pessoas olhem para nós e elas consigam entender que nós estamos aqui para ajudar. Amém? É isso que eu queria deixar para vocês. Amo vocês. Vamos dar continuidade ao nosso culto, que tem uma coisa bem bacana aí para a gente assistir e que você possa ser abençoada nessa noite com essa palavra. Amém? Débora nos ensina muito. E eu estou disponível para aprender, para que eu possa estar disponível para aquelas pessoas que necessitam de uma palavra, de um conselho, da palavra de Deus. Vamos anunciar esse ID, porque esse povo está precisando. Um beijo no coração de vocês. Vamos lá.